Um javali solitário corria pela selva escura da noite. A razão de seu olhar assustado e pressa era muito simples. Um terrível insetoide movendo-se entre as árvores com grande velocidade o estava caçando. Em apenas um momento, o monstro avançou sobre sua vítima e encurtou sua vida. Este monstruo era aterrorizante. Apesar do seu tamanho bastante grande, era muito ágil e as suas patas afiadas em forma de foice não deixavam qualquer hipótese aos seus adversários. Mas para cada peixe grande há sempre um peixe maior. E desta vez ele encontrou um adversário verdadeiramente perigoso. Era um grupo de caçadores que pretendia acabar com ele de uma vez por todas. Durante a curta batalha, o grupo de caçadores conseguiu obter uma vitória incondicional. O monstro outrora mais forte estava agora aos pés dos humanos. Milhares de pessoas assistiram em suas telas. Eles ficaram emocionados porque o esquadrão Sky Knight foi capaz de destruir o gigante Mantis Lord da classe S. Este foi definitivamente um grande passo em frente para os humanos. Mas este não era exatamente um mundo de fantasia. Um cara de cabelos grisalhos vestido com uma túnica branca ajustou os óculos. Ele disse com voz solene que agora os valores do jogo finalmente se estabilizaram. Como afirmado anteriormente, era de fato um jogo. No entanto, nem tudo foi tão simples como pode parecer à primeira vista. Este enorme jogo era diferente dos outros. Seu principal e maior diferencial era que era baseado no mundo real. Tudo começou há 20 anos. Portais espaciais que levavam a outros mundos de repente começaram a aparecer em todo o mundo. Esses mundos eram mundos de fantasia, como se saíssem de algum romance de fantasia. Eles estavam cheios de várias criaturas mágicas e mágicas. Esses mundos também tinham outro nome: selva. Depois de alguma pesquisa, descobriu-se que embora a selva fosse muito perigosa, ela não conseguia interagir ou se conectar ao mundo real. Em termos mais simples, nada poderia ser trazido através do portal para o mundo real, incluindo itens mágicos ou habilidades especiais que os exploradores adquiriram durante a viagem. Durante muito tempo, ninguém pôde fazer nada a respeito, até que uma empresa de Shenzhen comprou os direitos da selva. Com sua tecnologia avançada, eles foram capazes de combinar e transformar diferentes mundos em um jogo interativo de grande escala. E se chamava Sobrevivência no Apocalipse. Muitas pessoas se tornaram jogadores e se juntaram para jogar juntas. Assim que uma pessoa iniciava o jogo e passava pelo portal, ela se tornava um cavaleiro. Sua principal tarefa era sobreviver neste outro mundo desafiador. Embora as pessoas no jogo não fossem imortais e pudessem morrer na selva, aqueles que estavam entediados com a vida comum ainda entravam no jogo para experimentar algo novo. Eles nem tinham medo dos monstros, ou o fato de que eles poderiam morrer lá para sempre. Hoje, a maior parte da população mundial real já esteve em outros mundos. Algumas pessoas ricas até contrataram alguns bravos para viver em outro mundo. Não é mais apenas um jogo, é uma verdadeira obra de arte. E Lin Tian, que também é o personagem principal desta história, foi um dos criadores desta obra de arte. No entanto, nem todos pensavam que o que ele estava fazendo era certo. Assim que entrou no escritório, foi imediatamente recebido por uma multidão de inimigos. Aproximando-se de nosso herói, seu líder jogou-lhe um papel e perguntou irritado se foi ele quem mudou os dados e características do louva-a-Deus. O nome desse sujeito arrogante era Liu Daolong. Ele era descendente direto de um dos principais executivos da empresa e também um guerreiro de alto nível no jogo. Ele não precisava da resposta de Lin Tian. Ele já sabia que só ele poderia fazer isso. Tudo o que ele queria era repreendê-lo por ousar fazer mudanças sem obter a aprovação da administração. Nosso herói concordou que não havia coordenado suas ações com os demais, mas já sabia que eles não aceitariam sua proposta. Tudo o que ele fez foi pelo bem do equilíbrio do jogo, que havia sido gravemente perturbado recentemente. Atualmente, o jogo não estava funcionando como ele pretendia originalmente. Isso pode tornar o jogo incontrolável e levar a consequências irreversíveis. Mas não importa o que ele dissesse, suas palavras nunca alcançaram o coração de Liu Daolong. Agarrando nosso herói pelas roupas, ele perguntou com voz amarga, desde quando ele conseguiu autoridade para ditar seus termos à empresa. Ele afirmou que a empresa tinha seus próprios motivos para agir e bastava segui-los. Lin Tian não planejava aguentar isso tão facilmente e ser uma marionete nas mãos da empresa. Ele estava no comando e era responsável por todo o conteúdo do jogo e já havia customizado os parâmetros de design dos monstros, bem como suas características. Se fossem alterados, as consequências poderiam ser imprevisíveis. Liu Daolong percebeu que pretendia se manter firme até o último momento, então mudou de tática. Ele disse que tudo dependia dele e que não precisava de desculpas. Ele queria ver os resultados. Ele queria e nada mais. No momento seguinte ele disse que se não visse os resultados que desejava, absolutamente todo mundo ficaria desempregado. Isso não agradava as pessoas ao seu redor, pois elas também corriam o risco de serem demitidas. Imediatamente começaram a expressar seu descontentamento, pois já haviam orientado nosso herói a não fazer nenhuma alteração sem o conhecimento de seus superiores. Na opinião deles, ele apenas pensava que era o chefe e que seus problemas só aumentavam a carga de trabalho. Agora que tudo estava sob seu controle, Liu Daolong deu a entender a Lin Tian que, se ele não quisesse, poderia simplesmente pedir sua demissão. Nosso herói não entendia o que havia de errado com essas pessoas.
O objetivo deles não era fazer um jogo que todos gostassem. Não estava de acordo com seus princípios e por isso ele continuou a trabalhar aqui. Porém, de repente seus pensamentos foram interrompidos pela voz de alguém e alguém tocou suavemente sua mão. Essa pessoa acabou por ser uma linda garota cujo nome era Lu Yui. Ela disse a ele para se acalmar e não ser tão impulsivo. Ao vê-la, nosso herói realmente parou e não deu continuidade ao conflito. Nosso herói estava enfrentando uma escolha muito difícil, por causa de algumas circunstâncias. Ele estava sobrecarregado com uma dívida de milhões de dólares. Sua única salvação foi este trabalho, que lhe permitiu, pelo menos de alguma forma, permanecer à tona. Se ele o perdesse, provavelmente seria espancado até a morte por cobradores de dívidas e deixado para morrer em algum lugar na rua. No entanto, Lin Tian também estava preocupado com outra questão. Foi realmente mais seguro continuar trabalhando na empresa? Ele não tinha certeza, então disse a Liu Daolong que precisava de tempo para pensar sobre sua decisão. Ele não apressou nosso herói, mas lembrou-lhe que ele deveria saber o seu lugar. Seu trabalho era fazer o que a empresa queria que ele fizesse, e não fazer o que não deveria. Essa era a única coisa que eles queriam que ele fizesse. Depois de um tempo, Lin Tian estava sentado em um banco junto com Lu Yui. A garota agradeceu sinceramente ao nosso herói pelo conselho. Graças a ele ela agora entendia qual era o problema. Nosso herói apenas respondeu que não havia nada de errado com seu design. Tudo o que ele fez foi fazer alguns comentários. Mas Lu Yui pensava o contrário. Afinal, se não fosse pela ajuda dele, ela já teria sido demitida há muito tempo. Ela também estava preocupada porque ele frequentemente falava contra a empresa. Ela estava com medo de que isso pudesse levar a consequências ruins. Afinal, sabia-se que a empresa costumava usar a selva para se livrar de seus inimigos. Portanto, era muito perigoso para ele brigar com eles com tanta frequência. Lin Tian não pôde deixar de concordar com suas palavras, pois percebeu que a administração provavelmente iria querer se livrar dele. Então ele respondeu que cuidaria disso. Ao ouvir sua resposta, Lu Yui imediatamente sorriu feliz. Desde que ele entendeu, era hora de ela voltar ao escritório. Lin Tian não conseguia desviar o olhar dela. Ele era a única pessoa na empresa com quem podia conversar. Para ele, Lu Yui era o único raio de luz em seu mundo sombrio. Não havia como ele deixá-la desaparecer de sua vida. Vendo seu olhar intenso, Lu Yui perguntou qual era o problema. Nosso herói deu um pulo abrupto e caminhou rapidamente até ela. Ele percebeu que isso era muito perigoso para ele, mas precisava avisá-la. Ela tinha que saber disso. Ele disse com preocupação e entusiasmo que em breve a empresa, ou mesmo o mundo, estaria prestes a passar por grandes mudanças. Portanto, ela deveria ter cuidado. Ao ouvir suas palavras, Lu Yui ficou intrigado e perguntou o que ele queria dizer. Lin Tian não poderia contar a ela mais do que isso. No entanto, ele ainda poderia protegê-la. Portanto, ele prometeu que faria o possível para consertar as coisas. A resposta dela ao nosso herói foi melhor do que palavras. Com um sorriso brilhante, ela acenou-lhe um adeus e disse que acreditava nele, independentemente do significado das suas palavras. Ela também esperava que ele a protegesse. A empresa estava de fato escondendo um segredo que poderia mudar o mundo inteiro. Era um segredo que ele aprenderá por acaso. No entanto, ele agora percebeu uma coisa simples. Sair da empresa seria perigoso não só porque ele poderia ser morto por cobradores de dívidas. Em primeiro lugar, a empresa poderia suspeitar de algo e provavelmente tentaria matá-lo. Ele está em um buraco do qual ainda não consegue sair. Para sobreviver, ele teve que se preparar adequadamente. Ao mesmo tempo, a 76ª reunião do projeto Shenchuan acontecia na sala de reuniões. Um dos chefes informou imediatamente que a Divisão Vermelha havia descoberto que a selva havia começado a se expandir. Isso só poderia significar uma coisa. Eles estavam muito perto do grande evento. No entanto, o problema era que o Senhor da Selva que eles esperavam nunca apareceu. Liu Daolong, que também esteve presente na reunião, disse que Lin Tian, responsável pelo desenvolvimento do jogo, sempre rejeitou os valores que ofereciam. Ele não pôde deixar de presumir que isso acontecia porque ele havia aprendido alguma coisa. Uma das pessoas presentes na reunião também confirmou as suas palavras. Ela disse com certeza que ele já conhecia o segredo da selva. Eles deveriam tê-lo matado imediatamente. Era um segredo que poderia virar o mundo de cabeça para baixo. As pessoas comuns nunca foram autorizadas a saber disso. Um dos chefes da empresa reconheceu o nome do nosso herói. Ele sabia que era um engenheiro de software muito talentoso. Para fazê-lo trabalhar para a empresa, eles tiveram que fazer um grande esforço para colocar sua família em dívidas enormes. Como foi originalmente ideia de Liu Daolong, o homem disse que agora ele mesmo teria que lidar com isso. Não foi difícil. Tudo o que eles precisavam fazer era atraí-lo para a selva e matá-lo. Como sempre, não há risco de alguém descobrir. Esse cara ficou muito feliz em aceitar esse trabalho. Ele estava esperando por esta oportunidade há muito tempo. Depois de um tempo, sons altos de batalha puderam ser ouvidos na selva. Depois de um tempo, tudo se acalmou. Parado no meio dos muitos cadáveres estava Lin Tian.
Apontando para suas roupas, Liu Daolong disse que não esperava que alguém como ele usasse seus privilégios de jogo para criar um visual tão divino para si mesmo. Além disso, ele não conseguia nem pensar que seu esquadrão de cavaleiros sofreria perdas tão pesadas. Ele admitiu que se não fosse por Lu Yue que o fez anunciar sua presença, teria sido muito difícil para eles encontrá-lo. Liu Daolong estava muito curioso para saber quando começou a se preparar. Ele não conseguia acreditar que nosso herói tivesse presumido desde o início que eles iriam querer se livrar dele mais cedo ou mais tarde. No entanto, nada disso importava mais. Um sorriso exultante apareceu no rosto de Liu Daolong. No instante seguinte, o sangue jorrou. Uma lâmina traiçoeira perfurou o peito de Lin Tian. Mesmo que ele fosse o mais forte, ainda assim não ajudaria. Afinal, ele nunca teria pensado que a pessoa mais próxima dele seria o traidor. Foi Lu Yue. Desta vez, quando ele a chamou, ele não deu um sorriso brilhante como ela sempre fazia. Havia apenas frieza em seu rosto. Seu corpo indefeso caiu no chão. Ele sabia que sempre havia o risco de que seus preparativos falhassem e ele morresse. Porém, ele nunca pensou em morrer nas mãos da pessoa que mais amava. Aconteceu há 10 anos. Após uma investigação conduzida pela Shenguan Technology, descobriu-se que a selva estava além do mundo real e que a humanidade poderia conviver pacificamente com ela. Mas não foi tão simples como a empresa disse que era. A verdade é que a selva estava se expandindo lenta mas seguramente. E em cerca de 10 anos, eles engoliriam completamente a Terra. Isto significava que no futuro toda a humanidade teria que entrar na selva e sobreviver. E nosso herói Lin Tian foi um dos arquitetos do jogo. Ele foi o responsável por transformar a selva em um jogo habitável para a humanidade. Embora a alta administração tenha tentado esconder a verdade, mas como responsável, Lin, ele não pôde deixar de saber sobre o plano deles. Nosso herói sabia que quem conhece informações que não deveria saber não vive muito. Ele havia se preparado para isso com antecedência e até conseguiu derrotá-los. Tudo estava indo exatamente como ele havia planejado. Exceto por uma coisa. A única pessoa em quem ele confiava o traiu. Voltando-se para Lin Tian, ela perguntou se ele ainda não percebeu que sua vida havia sido planejada desde o início. Desde a morte de seus pais até a enorme dívida que tinha com a empresa. A razão para tudo isso foi seu incrível talento para design de jogos. Ele nunca teve uma chance em primeiro lugar. Mesmo que o plano da empresa falhasse, ela ainda o faria como última fiadora. E foi o que ela fez. Mas a zombaria de Lu Yue não terminou aí. Ela disse zombeteiramente que realmente lamentava que tal gênio fosse desperdiçado. No entanto, neste momento o nosso herói não se importou nem um pouco. Então, foi você, foi tudo o que ele conseguiu dizer. A dor da traição ainda era muito forte. Liu Daolong não iria atrasar. E então disse a Lu Yue que não fazia sentido ela contar a ele sobre isso. A missão deles desta vez era apenas matá-lo. Mas aparentemente eles nem precisaram fazer isso sozinhos. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Liu Daolong. Tudo o que precisavam fazer era deixá-lo em paz. Afinal, em sua opinião, ser comido por monstros criados por ele mesmo era bastante irônico. Deixando Lin Tian sendo dilacerado pelos terríveis monstros, eles desapareceram no portal. Deixado sozinho, nosso herói se preparou para morrer. Ele nem ia resistir porque no seu estado não teria condições de fazer nada. Parecia que este era o fim. No entanto, no momento seguinte, uma mensagem do sistema apareceu em sua consciência enfraquecida. O sistema detectou uma enorme ameaça à vida do hospedeiro. Foi uma emergência. Então ativou imediatamente o sistema da selva. Imediatamente a identidade do Senhor da Selva começou a ser baixada. Tudo deu certo e um momento depois nosso herói já havia reencarnado em sua nova identidade. Ele era agora um louva-a-Deus alienado de primeiro nível. O sistema imediatamente relatou que ele tinha uma habilidade ativa, Flash, e uma habilidade passiva, Instinto da Selva. Para o nível 1, foi muito bom. Isso não foi tudo. Apenas um momento depois, um raio de luz brilhante caiu sobre uma clareira que ficava em algum lugar no meio da selva. Lin Tian finalmente conseguiu abrir os olhos e olhar em volta. O fato de ele poder ver algo já era uma prova de que ele havia conseguido. O mundo diante de seus olhos parecia um pouco diferente. A razão para isso era simples e já havia sido relatada ainda antes na janela do sistema. Ele não era mais humano. Porém, agora para o nosso herói, isso ficou em segundo plano, porque antes de tudo ele estava feliz por ter conseguido enganar a administração da empresa. Na opinião deles, era a armadura o seu trunfo, mas isso estava longe de ser verdade. O que ele havia se tornado era seu verdadeiro trunfo. Depois que a selva apareceu, as pessoas imediatamente começaram a explorá-la. Acontece que a selva era originalmente o lar de um ser poderoso, o Senhor da Selva. Embora ele tenha desaparecido há muito tempo e nunca mais tenha reaparecido desde então, havia muitas informações sobre ele. Quase todas as pedras esculpidas mostravam o quanto ele era temido pelas raças da época. Os pesquisadores também aprenderam que quando criaturas de classe mestre morriam na selva, seus poderes ainda existiam de alguma forma. Simplificando, o espírito do antigo Senhor da Selva ainda estava vivo em alguma forma de existência, apenas esperando a oportunidade certa para renascer. Considerando o seu poder, poderia representar uma enorme ameaça ao jogo que estavam criando.
Liu Daolong imediatamente se ofereceu para tentar encontrar uma solução. Ele pretendia encontrar o perigo potencial e eliminá-lo completamente o mais rápido possível. Lin Tian, que também era membro da equipe de pesquisa, disse que atualmente não tinha nenhuma pista sobre esse poder. Ele também acrescentou que se algo for descoberto, ele denunciará imediatamente. Foi exatamente isso que ele disse à empresa. No entanto, este era na verdade o seu verdadeiro plano de fuga que ele manteve especificamente para si mesmo. Aquele poder do Senhor da Selva que eles procuraram por tanto tempo e arduamente agora era dele. No entanto, havia algo mais que combinava e complementava esse poder. Era o sistema da selva. Era aquele que o ajudaria a se tornar mais forte. Em apenas um momento, sua primeira missão apareceu diante dele. Sobrevivência. Sua presença atraiu a atenção dos monstros da selva e agora ele estava sendo caçado. A tarefa do nosso herói foi bastante simples. Ele só precisava sobreviver. A recompensa foi de 1000 pontos de selva. Lin Tian costumava ircar na selva. Agora ele estava na floresta escura, o que significava que os monstros que viviam aqui eram lobos espectrais. E eles já estavam aqui. No instante seguinte, tal como o nosso herói previra, um lobo enfurecido atacou-o. Porém, embora o ataque tenha sido tão repentino e rápido, nosso herói conseguiu evitá-lo sem problemas. Tudo isso foi graças ao instinto passivo da selva. Graças a isso, Lin Tian pôde sentir más intenções e reagir instintivamente. Ele já havia encontrado lobos espectrais muitas vezes antes. Eles eram monstros de baixo nível e geralmente viviam nas florestas escuras da selva. Eles tinham poder de combate médio, como lobos normais, gostavam de caçar em matilhas. Sua maior força estava nos números. Felizmente para o nosso herói, isso não importava porque todos os lobos eram de baixo nível. Além disso, sua habilidade passiva não era a única em seu arsenal. Sua maior vantagem era a habilidade de ataque flash, uma habilidade que o ajudava a se mover com uma velocidade incrível e a atacar seu oponente. Lin Tian não teve problemas em controlá-lo e arriscar-se a bater em alguma coisa. A razão para isso foi porque sua habilidade passiva Jungle Instinct foi capaz de lidar com isso perfeitamente e permitiu que ele se movesse como desejasse. A combinação dessas duas habilidades foi realmente muito boa e funcionou perfeitamente. Mas não foram as únicas coisas que foram tudo para o nosso herói. Ele era desenvolvedor de jogos e isso implicava muito conhecimento sobre o jogo e sua mecânica. Tendo passado mais de um ano na selva, ele conhecia cada pequeno detalhe. Quando um dos lobos estava vindo em sua direção, ele nem se preocupou em fazer nada. Afinal, ele sabia que o destino do lobo já estava selado no momento em que pisou em uma flor comum. Esta flor era na verdade um predador. Normalmente fica em estado de sono, mas se ativado, é quase impossível escapar. Aproveitando a flor sendo distraída pelo lobo e devorando-a impiedosamente, Lin Tian acabou com os dois com sucesso. Esforço mínimo, resultado máximo, foi isso que o seu conhecimento lhe permitiu alcançar. Embora ele ainda tivesse que lidar com os outros lobos, não foi um problema. Depois de acabar com os lobos, nosso herói notou que sua resistência estava quase esgotada. Porém, graças à matança de monstros, ele conseguiu atingir o nível 3. Embora estivesse um pouco cansado, ele se sentia muito melhor na selva do que na sociedade humana. Distraído com seus pensamentos, ele não percebeu que o sistema ainda não havia lhe enviado uma mensagem sobre o término da missão. Isso só poderia significar uma coisa: a ameaça ainda não havia sido eliminada. Naquele momento, Lin Tian percebeu que havia sido muito descuidado e relaxado. No mesmo momento, sua habilidade de instinto de selva soou um alarme, alertando sobre o perigo que se aproximava. No final das contas, era outro lobo que estava à espreita e esperando o momento certo para atacar. E na verdade, foi uma ótima estratégia que permitiu ao lobo espectral pegar de surpresa até um caçador experiente como o nosso herói. No entanto, as coisas eram muito piores para Lin Tian. Ele seria capaz de afastar um lobo de nível 1 como os que ele havia lutado antes. Ele estava lidando com um Lorde Lobo Espectral que estava no nível 6. Mas ainda assim, era impossível culpar completamente Lin Tian por ser desatento. A probabilidade de um Lorde Monstro de baixo nível aparecer aqui era inferior a 1%. Ele não conseguia nem pensar que realmente encontraria um. Mesmo sendo um Senhor da Selva renascido, ele estava apenas no nível 1 agora. A diferença entre os níveis deles era tão grande que ele podia até sentir a pressão apenas por estar por perto. Lin Tian ficou chocado e tentou descobrir o que fazer. Mas seu oponente não lhe deu tempo para pensar. Já no momento seguinte ele avançou sobre nosso herói, tentando destruir esse besouro crescido com uma mordida. Ainda assim, nosso herói conseguiu se esquivar. No entanto, o maior problema era que sua resistência estava quase no limite e a situação piorava a cada segundo. O Senhor Lobo continuou a atacar incessantemente. Lin Tian não teve escolha senão se esquivar, mas sua falta de resistência estava fazendo-se sentir pior. Depois de apenas alguns desses ataques, o Lorde Lobo Espectral conseguiu feri-lo. Rangendo os dentes de dor, nosso herói notou irritado que o Senhor Lobo Espectral era muito rápido e forte. Em sua vida anterior, ele não teria tido problemas em lidar com tal oponente. Mas agora, até mesmo um monstro de nível 6 era um problema. Bem,
Isso foi só por enquanto. Ele precisava de tempo para sobreviver e se recuperar. Porém, o lobo não lhe deu um segundo para descansar, e bloquear seus ataques com as mãos era uma loucura. A situação parecia desesperadora. Para dizer o mínimo, Lin Tian percebeu, para seu horror, que isso não era brincadeira. E ele realmente morreria se não fizesse nada. Perceber isso foi realmente assustador. No entanto, ele não iria morrer ainda. Ele sobreviveu a todas as tentativas da companhia de matá-lo. Enganou-os e renasceu como um senhor da selva. Desistir e morrer quando já havia conseguido realizar tantas coisas parecia um final muito triste. Felizmente, ele tinha memórias e motivação suficientes para querer continuar vivendo. Não foi a empresa que mais o irritou, pois ele sabia desde o início que tentaria matá-lo. Havia apenas uma pessoa que nosso herói mais odiava agora. A pessoa que ele ajudou e orientou enquanto trabalhava para a empresa. Lu Yue pediu-lhe ajuda com frequência e ele nunca se recusou a ajudá-la. Ele sempre respondia pacientemente até mesmo as perguntas mais idiotas e óbvias dela. Ele explicou a ela que Jungle não era como os jogos que eles criaram antes. A estrutura pela qual o jogo foi construído teve que levar em conta mais possibilidades ao invés de operar com uma fórmula rígida. A razão para isso era bem simples. A selva estava viva. Ser esfaqueado nas costas pela pessoa em quem ele mais confiava foi doloroso. E foram essa dor e esse ódio que o fizeram querer viver. Como ele havia dito anteriormente, a selva estava realmente viva, então ele não poderia prever com precisão tudo o que poderia acontecer. Sobreviver a todo custo era tudo que ele precisava agora. Essa era a única maneira de ele se vingar. No instante seguinte, as asas nas costas começaram a vibrar. Fugir era a única opção. Portanto, Lin Tian não hesitou em abrir suas asas, que não existiam para a beleza. Virando-se instantaneamente e usando suas asas para obter mais velocidade e manobrabilidade, ele começou a fugir com suas últimas forças. Em um instante, ele percorreu várias dezenas de metros e parecia não ter problemas para se separar do Senhor Lobo Espectral. Foi realmente tão fácil? Pode ter parecido à primeira vista, mas estava longe disso. Embora o lobo estivesse perdendo velocidade e atualmente pudesse alcançar nosso herói apenas em combate corpo a corpo, isso não foi um problema. No instante seguinte, o lobo ativou sua habilidade de rastrear sangue. Fios de sangue foram imediatamente revelados logo atrás de Lin Tian. Nosso herói sabia qual era essa habilidade. Um senhor lobo espectral de nível 6 possuía a habilidade de rastrear sangue. Era simplesmente impossível evitar o seu rastreamento ou simplesmente fugir. Tudo o que Lin Tian estava tentando fazer era ganhar tempo e encontrar uma maneira de lidar com o lobo de alguma forma. Seu cérebro estava trabalhando a toda velocidade, tentando encontrar uma saída para a situação que ele conhecia. No entanto, nem as flores de ogro, nem as frutas explosivas e os cogumelos tóxicos enevoados que ele inventou e poderia usar agora não funcionariam contra um oponente deste nível. Enquanto ele tentava pensar em algo, uma grande árvore apareceu na sua frente. Vendo isso, Lin Tian percebeu imediatamente que esta era sua chance. Ele decidiu arriscar. Sem perder um segundo, ele voou instantaneamente no ar. Porém, seu plano não era escapar pelo ar. Ele ainda não sabia voar e sua resistência não lhe permitiria fazê-lo de qualquer maneira. Seu alvo era uma árvore, na qual ele subiu e agarrou com firmeza. Com tal desgaste físico e mental, seu corpo e mente já estavam no limite. Esta era sua última chance de sobreviver, então ele não podia deixar passar. No entanto, ele já havia feito tudo ao seu alcance. Só faltou orar e torcer para que tudo acontecesse como ele havia planejado. O lobo já o havia alcançado e se aproximava lentamente. Ele sabia que o ágil inseto humanoide não fugiria dele. Mas, como descobrimos um momento depois, foi um grande erro subestimar o desenvolvedor do jogo. Lin Tian agora era incapaz de resistir ao monstro em uma luta frontal. No entanto, para cada peixe grande, sempre há um peixe maior. E felizmente para o nosso herói, ele encontrou um candidato adequado. E assim, senhoras e senhores, tenho o prazer de apresentar o segundo participante desta batalha, Setelagmit Bearlord nível 7. Esse era o plano do nosso herói, e felizmente para ele, funcionou. Enquanto o lobo estava distraído por um adversário mais sério, Lin Tian decidiu fugir. Pela primeira vez em muito tempo, ele finalmente conseguiu respirar aliviado. Ele havia sobrevivido. Abaixo, uma batalha de verdadeiros monstros gigantes estava se desenrolando. Mesmo que o lobo estivesse um nível abaixo, ele ainda não iria recuar. Observando-os lutando, Lin Tian disse para si mesmo que precisava sair daqui o mais rápido possível porque a qualquer momento poderia ser arrastado para a batalha novamente. E lutar nessa condição contra pesos pesados era muito arriscado. Porém, seria ele um verdadeiro protagonista se não enfrentasse o impossível? Seu sistema pensava aproximadamente a mesma coisa. Já no instante seguinte, ele descobriu que não poderia escapar para lugar nenhum. Ele falharia na missão se partisse agora. Ao fugir, ele se esqueceu completamente da missão. Ele sabia que sua presença estava atraindo a atenção dos monstros da selva e também que esse urso estalagmite foi provocado por suas ações. Por conta disso, ele presumiu que o sistema não incluiria o urso na missão. E como esse era o caso, apenas o Lorde Lobo Espectral permaneceu em último lugar em sua lista de missões.
Mas não havia necessidade de se preocupar com ele, porque era apenas uma questão de tempo até que o urso vencesse. Ele estava no nível 7 e também era um único Lorde, o que significava que ele era ainda mais forte. Tudo aconteceu exatamente como Lin Tian havia previsto. Assim que o lobo espectral morreu, ele recebeu uma notificação do sistema informando que havia completado a missão. Além dos 1000 pontos de selva prometidos, também ativou a barra de habilidades. Assim como em um sistema similar normal, ele poderia melhorar suas habilidades usando os mesmos pontos da selva. Lin Tian ficou muito interessado na barra de habilidades que se abriu. Após abri-lo, ele viu diversas categorias de habilidades. A primeira categoria foram habilidades gerais de nível C. Esta categoria incluía anexar veneno, furtividade, invisibilidade e voo. Eles poderiam ser adquiridos a preços bastante baratos. A segunda categoria foi habilidades avançadas no nível do mar. Até agora havia apenas uma habilidade e se chamava Vontade do Monstro. Custou até 1000 pontos de selva e permitiu que ele ativasse a vontade do Senhor da Selva, que poderia assustar os monstros. Mas esta habilidade tinha uma desvantagem porque à medida que o efeito da habilidade se tornava mais forte, havia o risco de perder a sua própria vontade. Em seguida vieram as categorias de nível B, A e S. Mas nenhum deles tinha habilidades ainda. A loja do sistema também ainda não havia sido ativada. Para Lin Tian, isso já era algo interessante. Ele decidiu que deveria encontrar um lugar seguro o mais rápido possível e examinar tudo cuidadosamente. No entanto, as coisas não correram conforme o planejado novamente. Depois de matar o lobo, o urso nem pensou em se acalmar. Ele imediatamente começou a subir na árvore na tentativa de matá-lo. Lin Tian nem sequer considerou outra opção senão fugir. Não havia como ele lidar com tal oponente. Sem perder um segundo, ele imediatamente começou a se mover por entre as árvores na tentativa de escapar. Stalagmite Bearlord não seria tão ágil quanto um lobo e não tinha habilidade de rastreamento. Juntando esses fatos, nosso herói pensou que conseguiria escapar sem problemas. Porém, não foi tão simples. Por mais que Lin Tian fugisse, o urso nem pensava em ficar para trás. O que aumentou o horror da situação foi o fato de ele ter apenas uma vida. Afinal, mesmo um ataque de tal monstro significava a morte certa. A situação estava pior do que nunca. E a única saída para ele eram as habilidades que ele poderia adquirir por pontos de selva. Era impossível hesitar, pois seu oponente era ainda mais problemático do que ele pensava. Ataques de veneno contra sua pele áspera e grossa eram inúteis. Usar furtividade contra a percepção do atributo terra também seria inútil. Quanto à habilidade de voar, na batalha real parecia inútil para Lin Tian, mas escapar agora era o ideal. Mas o problema é que o urso já havia conseguido ferir suas asas, e quando não as curou, essa habilidade era inútil para ele. No momento seguinte, o urso quebrou facilmente a árvore em que estava sentado ao meio. Algo tinha que ser feito rapidamente, porque quando ele ficasse sem energia, ele definitivamente morreria. Tudo o que lhe restou foi a última de suas habilidades possíveis. Era ele quem decidiria seu destino. Monstro Will. Um momento depois, uma janela do sistema apareceu na frente dele, informando que ele havia dominado a habilidade com sucesso. Naquele momento, outro monstro nasceu sob a luz da lua cheia. Após aparecer no ar, Lin Tian apareceu na frente de seu oponente. Tudo estava prestes a ser decidido no momento seguinte. Ou já foi decidido. Nosso herói não era mais o mesmo de antes. Sua velocidade aumentou várias vezes, não deixando nenhuma chance para o urso vencer. Em um instante, o Senhor Urso Stalagmite foi perfurado por centenas de raios de luz. Depois de usar 99 habilidades de flash em seu oponente, nosso herói caiu no chão. Embora não seja fácil, esta foi uma vitória bem merecida. Finalmente o problema foi resolvido. Mas, tal como o sistema tinha avisado, não foi isento de consequências. Uma dor incrivelmente aguda e intensa perfurou todo o corpo de Lin Tian. Incapaz de ficar de pé, ele caiu de joelhos. Esta foi a taxa para usar uma habilidade tão forte. Porém, isso não foi apenas uma restrição ou punição do sistema. O motivo foi muito mais sério. Os restos da consciência do Senhor da Selva ainda estavam vivos e tentavam assumir o controle de seu corpo. Enquanto isso, na Shenchuan Technology Company, os vilões, após pensarem que haviam se livrado de Lin Tian para sempre, organizaram uma reunião com a administração da empresa. Liu Daolong, falando diante dos misteriosos membros do conselho de administração da empresa, relatou que Lin Tian foi executado por monstros na selva. E a partir de agora, Lu Yui assumirá oficialmente seu cargo e funções. Ela agora será responsável pelo desenvolvimento de Apocalipse Survival. O diretor da empresa disse que eles têm grandes expectativas em Lu Yui e esperam que ela não os decepcione. Agora, a única coisa que ele ainda estava curioso era se havia alguma notícia sobre Jungle Lord. Lu Yui relatou que um estudo anterior descobriu que na história da selva, monstros de alto nível eram chamados de mestres. Eles podem ser mortos, mas sua vontade e força permanecerão as mesmas e continuarão a existir mesmo sem corpo, em outra forma de existência. Pode ser herdado novamente por outro ser e será algo como a reencarnação. É por isso que quem herdar esse poder no mesmo momento correrá o risco de ser absorvido pela vontade do monstro, que antes era o Senhor da Selva.
o portador se tornaria uma marionete completa e sua consciência seria completamente destruída. O Senhor da Selva assumirá então completamente o controle de seu corpo e governará a selva assim como fez há milhares de anos. Um homem do conselho de administração ouviu isto e disse que isso significa que este poder é muito perigoso e não deve ser procurado. Isso só traria problemas. Mas o diretor da empresa tinha opinião diferente. Sim, ele reconheceu que este poder era perigoso para o portador, que não tinha um poder espiritual forte o suficiente para resistir à consciência invasora do Senhor da Selva. Havia o risco de que quem tentasse lutar contra o Senhor da Selva em tal batalha espiritual fosse consumido e ganhasse poder dominante no processo. Em qualquer caso, se a humanidade quisesse entrar na selva, deveria controlar este poder. E quem, a não ser os presentes, deveria saber que grandes riscos são acompanhados de também grandes benefícios. Então eles deveriam tentar. Lu Yui curvou-se respeitosamente a seus superiores e prometeu que faria o melhor e faria todos os esforços para encontrar o poder do Senhor da Selva para a empresa. Enquanto isso, na selva, Lin Tian estava experimentando seu primeiro encontro com o espírito do anterior Senhor da Selva e seu grito de dor ecoou pela selva. Ele mal conseguia evitar perder a consciência e se perguntou se essa era a consciência restante do Senhor da Selva. Lin Tian mal conseguiu se segurar e caiu no chão, raspando com as garras em uma tentativa desesperada de suportar a dor. Ele percebeu que isso estava invadindo sua mente, e se perdesse, se tornaria uma máquina de matar inconsciente e um monstro horrível, perdendo-se para sempre. Ele teve que aguentar. Ele nem tinha o direito de perder, simplesmente não podia. Ele tinha que viver. Viva para se vingar daqueles bastardos que estragaram toda a sua vida, o usaram e depois tentaram matá-lo. Finalmente, sua sombria determinação por vingança foi suficiente para enfrentar com sucesso o antigo Senhor da Selva. Com um grito final, ele se livrou do invasor. Esse grito viajou entre as árvores em uma onda e o espírito do Senhor da Selva partiu com ele. Imediatamente depois, um pilar de energia iluminou a selva noturna e a concha de Lin Tian explodiu. Depois que a poeira baixou, ficou claro que ele havia vencido o encontro. Mas por pouco. Sim, ele finalmente conseguiu se livrar dos efeitos colaterais da forma do Senhor da Selva. Mas a que custo? Embora o poder destrutivo desta habilidade de transformação do Senhor da Selva seja incrível, o dano que ela causa ao seu espírito é muito grande. O espírito do Senhor da Selva retornará, e na próxima luta não há como saber quem vencerá. Além disso, uma nova forma evolutiva foi desbloqueada e, embora ainda seja um corpo monstruoso, mantém mais características humanas, ao mesmo tempo que mantém uma vontade humana. Ainda assim, ele deveria ter encontrado uma maneira de iniciar o programa Helen Butterfly F para evoluir para um monstro completo no futuro. Pois sem o apoio deles, seu espírito seria quebrado mais cedo ou mais tarde. Mas com eles, ele tem uma chance. Porque essas criaturas maravilhosas, Helen Butterfly Elves são uma raça de luz. Elfos atribuídos na selva que possuem excelentes habilidades de suporte. Há alguns anos, o próprio Lin Tian lançou este programa e até o apresentou à sua gestão. Mas eles não gostaram nada da ideia, porque sentiram que a corrida de borboletas de Helen não é muito poderosa e que o seu impacto no jogo seria insignificante. Além disso, entrar em seu domínio, o Vale do Labirinto, era realmente perigoso. Foi por isso que Liu Daolong nem queria perder tempo com aqueles pobres elfos naquela época, porque havia muitas coisas importantes para fazer além deles. Mas então Lin Tian insistiu e explicou que faltava em seu jogo uma criatura que servisse de NPC guia e Helen Butterfly FE, sem dúvida, a escolha perfeita. Porém, Liu Daolong ainda não gostou da ideia. Ele até foi ao diretor pressionar Lin Tian, mas ele recusou e disse que não valia a pena discutir. Afinal, Lin Tian estava no comando do jogo e tomava todas as decisões. Em vez disso, o diretor aconselhou Liu Daolong a cuidar de suas funções. Como era responsável pelas explorações de combate, poderia atribuir a tarefa a outra pessoa, caso não quisesse fazê-la sozinho. Então ele decidiu atribuir esta missão a Lu Feng da segunda equipe. Ele com certeza fará isso e gosta dessas missões. Agora nosso herói teve que se apressar e começar a procurar. O poder de Helen Butterfly F pode aumentar seu poder espiritual e, se o contrato puder ser concluído com sucesso, não haverá limite para sua vontade monstruosa. Antes, ele queria usar o poder da empresa para abrir uma entrada para os Helen Butterfly Elves. Desde então, o programa Helen Butterfly foi entregue a Lu Feng da segunda equipe. Nosso herói achou uma pena que Liu Daolong não tenha levado esta missão a sério, então ela não foi retirada. Se ele se lembrava corretamente, aquele cara do segundo time, Lu Feng, era um jogador muito experiente e habilidoso no Jungle Explorer, e como essa tarefa lhe foi atribuída, provavelmente estaria por aí em algum lugar. Para lidar com ele precisava estar bem preparado. Lin Tian precisava primeiro encontrar uma maneira de desbloquear o restante das habilidades gerais, e para fazer isso, precisava ganhar pontos para evolução. A próxima missão principal estava disponível para ele apenas para isso. Ele tinha que proteger a selva, porque como Senhor da Selva era obrigado a cumprir seu dever, expulsar os intrusos e defender os vários clãs da selva.
Esta missão de longo prazo foi dividida em várias submissões. Para completar as missões principais, ele poderia ativar o painel de habilidades de nível B e desbloquear o modo monstro. E para completar missões simples de áreas comuns, ele recebeu apenas 50 ou 100 pontos de selva, e ajudando um fraco clã de cogumelos a reconstruir suas fortificações e ganhar seu favor. Ou ele poderia aumentar seu prestígio mediando a disputa entre a Aranha Mentirosa e a Caverna dos Ossos Secos para mostrar seu prestígio como o Senhor da Selva. Lin Tian percebeu essa divisão em missões principais e secundárias e percebeu como algumas delas eram fáceis, mas infelizmente a recompensa por elas era muito pequena. Embora fosse óbvio que quanto mais difícil e arriscada fosse a missão, maior seria a recompensa. É por isso que o nosso herói estava mais interessado na missão principal. A recompensa foi desbloquear o modo monstro, até parecia intrigante. De qualquer forma, era preciso ir direto ao assunto e ganhar mais pontos. Então Lin Tian decidiu primeiro completar algumas missões diárias e desbloquear algumas habilidades para salvar vidas. Então Lin Tian ajudou o clã dos cogumelos a terminar sua construção e os cogumelos entusiasmados o convidaram para provar seu cocô. É claro que nosso herói recusou presentes tão bonitos da melhor maneira que pôde. E, em geral, o principal não era isso, mas o fato de que ele conseguiu ganhar 50 pontos de selva por completar esta missão. Em Spider Liar, ele foi incomodado por uma fêmea monstro-aranha de seios grandes que parecia querer fazer algo errado. Nossa heroína mal conseguiu escapar de tamanha beleza. Seus dedos estavam pegajosos demais. De qualquer forma, esta missão foi concluída com sucesso e mais 100 pontos de selva foram obtidos. Em seguida, Lin Tian estava cuidando de ovos de pássaros em um penhasco, lutando contra um monstro cobra venenoso enquanto era bicado na cabeça por um filhote de urubu que havia quebrado sua casca. Isso continuou até que ele finalmente conseguiu acumular 700 pontos para desbloquear a habilidade. Mas como ele estava cansado durante todo esse tempo, agora até clicar na interface do sistema parecia uma tarefa impossível para ele. Então, nosso herói tinha 3 habilidades gerais no nível do mar para escolher. E com os pontos que acumulou até agora, ele poderia escolher apenas um deles. Agora ele tinha que escolher o que seria melhor para ele: colocar veneno em um ataque, ganhar habilidade furtiva, com a qual poderia usar o ambiente da selva para se tornar invisível, ou receber habilidade de voo criando asas com as quais ele poderia voar em alta velocidade. Além de tudo isso, houve também uma nova missão: proteger a selva caçando intrusos. Para cumprir esta missão, ele teve que caçar a raça humana além da selva para mostrar sua determinação como Senhor da Selva. Houve uma recompensa bastante sólida para esta missão. Como bônus, o recurso da loja foi desbloqueado. Observando os detalhes da missão, Lin Tian chegou à conclusão de que caçar intrusos significava caçar jogadores humanos, embora isso não importasse para ele no momento. A única coisa que ele queria ganhar agora era acesso ao recurso de loja, o que era realmente muito importante. Afinal, graças a isso, os pontos da selva seriam usados para mais do que apenas habilidades. E agora que ele decidiu seguir o caminho dos monstros, ele logo abandonaria completamente sua identidade como ser humano para se tornar um verdadeiro senhor da selva com a ajuda deste recurso da loja. Aqui finalizamos os capítulos de 1 a 4 desse empolgante manhwa. Me segue e deixa o like para que eu possa colocar a continuação. Até a próxima!